Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos capítulo 4, versículo 20. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Jesus, sua vida é marcada para sempre. Não apenas uma experiência emocional, é uma transformação tão profunda que o silêncio que tornava impossível se torna possível. Foi isso que Pedro e João disseram diante das autoridades. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles haviam testemunhado milagres. Ouviram as palavras do Mestre Jesus. Viram o túmulo vazio. Como se calar depois disso? Da mesma forma, se você já viu Deus agir, se já ouviu sua voz no secreto, se já experimentou seu perdão e sua graça, então você carrega um testemunho que precisa ser compartilhado. O mundo precisa ouvir o que você viu. Sua história, suas lágrimas, seus livramentos. Tudo aponta para a fidelidade de Deus. Fale mesmo que pareça que ninguém quer ouvir. Fale mesmo que sua voz trema. Fale, porque o silêncio não combina com quem já foi alcançado pela verdade. Quem vê e ouve Jesus não consegue mais viver calado. E é diante desta verdade que hoje eu estou aqui para testemunhar o que eu ouvi e o que eu ouvi. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Me chamo Renata, o nome do meu esposo é Pedro. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês a história da nossa família, do nosso casamento. E como eu venci este deserto que parecia ser tão árduo e não ter mais fim. Mas o meu milagre chegou. Hoje eu posso glorificar ao nome do Senhor por todos os seus benefícios, por tudo quanto Ele tem feito na minha vida e por tudo quanto Ele tem feito na minha família. Mesmo tudo parecendo tão impossível, eu não deixei de crer, não deixei de confiar, não deixei de acreditar. Eu, Renata, e o meu esposo Pedro, nós somos casados há 24 anos. Nós temos apenas um filho, um menino, e eu enfrentei um deserto com meu esposo fora de casa e também, novamente, dentro de casa. No meu primeiro deserto, meu esposo, ele saiu de casa, ele estava envolvido com outra mulher, ele abandonou meu filho e simplesmente foi viver a falsa ilusão, como a palavra do Senhor diz sobre o filho pródigo. O filho pródigo encontrou belezas nessa vida, encontrou coisas que lhe atraem, encontrou que fora ele teria o que ele não tem dentro de casa, que é alegria, que é felicidade, e assim é o que estava reinando sobre a vida do Pedro. Meu esposo nunca serviu ao Senhor, somente eu estive na igreja desde a minha infância, cresci no lar evangélico, e depois de um tempo eu me afastei da presença do Senhor e comecei a acompanhar o meu marido. Meu marido, ele pontuava muito comigo a questão de ele sair, ir para bares, ir para festas, e eu nunca estar presente com ele. E uma tia minha, certa vez, ela chegou para mim e falou assim: Renata, você precisa entender que o casamento é prioridade. Você fica com essa história de ser religiosa e você não faz nada pelo seu esposo. Você não acompanha o Pedro em nada. E naquele momento que ela falou isso para mim, eu disse: eu acho que eu preciso mudar algumas coisas. Principalmente os meus conceitos. Eu tenho que acompanhar mais o meu esposo. Mas aquilo, meus irmãos, foi uma brecha. Foi uma legalidade que eu dei, que eu abri. Algo que aparentemente, de imediato, parecia ser bom. Eu precisava mostrar ser a mulher sábia, acompanhando eles em lugares com músicas seculares, muitas mulheres, um ambiente completamente que não era propício a um servo e uma serva do Senhor estar. Então eu comecei a sentar em mesas e diante dessas atitudes que a gente foi tomando, passou-se a acontecer muitas brigas. Eu via o Pedro com um olhar para outras mulheres, eu via ele, quando estava muito bêbado, ter atitudes que me chateavam e me angustiava muito. Então, eu comecei a ficar mais retraída, comecei a brigar, comecei a cobrar ciúmes. Eu sempre pedia ao Pedro o telefone dele, sempre estava cobrando, perguntando para onde ele ia. Se ele saía de casa, eu perguntava para onde ele ia. Se ele voltava, eu perguntava para onde ele ia. Então, isso começou a criar um desgaste dentro do nosso casamento por uma brecha que eu mesmo dei. Porque a mulher sábia e a mulher cristã posicionada em Deus, ela não precisa agradar o seu marido e desagradar a Deus. Ela precisa agradar a Deus e ter direção para, diante da oração, da renúncia, da busca, alcançar o coração do seu esposo. E isso eu não entendia.
Então, o que aconteceu foi que o Pedro saiu de casa, ele se envolveu com esta mulher, eles passaram 4 anos juntos, ou seja, 4 anos do meu primeiro deserto. Eu não tinha conhecimento de deserto, não sabia que existia restauração de casamento, eu não tinha noção que eu precisava ser restaurada, precisava mudar, porque o deserto era meu. Eu sempre olhava para a traição, eu sempre olhava para o que ele estava fazendo, eu sempre olhava para o abandono em relação ao nosso filho, porque o Pedro, ele começou a ser uma pessoa que ele nunca foi, um pai que mudou completamente da água para o vinho. Ele era muito atencioso com o nosso filho, o nome do nosso filho é Anthony, ele era muito atencioso com o Anthony, mas depois de um tempo, ele passou a simplesmente escantear a família, o casamento, a viver uma vida de solteiro, né? Até que ele se encontrou com esta mulher e ele começou a conviver com ela. Esta mulher, ela tem 2 filhos, homem também, e o Pedro, ele começou a ser para os filhos dessa mulher o que não era para o meu filho. Então, isso foi cada vez mais me causando ferida, quebrando a admiração que eu tinha pelo Pedro, e isso foi aflorando cada vez mais a dor, as mágoas. Eu não conseguia perdoar meu marido. Eu abri a boca para dizer que eu já perdoei, mas eu não tinha conseguido perdoar meu marido. Eu sempre tocava no nome dele com muita raiva. Eu sempre pontuava, fazia questão de pontuar tudo que ele já fez comigo, o tanto que ele me machucou. E isso eu fui levando anos e anos e anos, debaixo dessa angústia, debaixo dessa aflição dentro da minha alma, debaixo dessa aflição dentro do meu coração. E passaram-se 4 longos anos, porque parecia uma eternidade. Quando nós nos deparamos com o deserto, meus irmãos, a gente começa a observar que parece uma eternidade, parece que não vai passar, né? Um mês parece que se torna um ano. Quem enfrenta o deserto sabe o que eu estou falando. Nós amanhecemos esperando uma notícia boa, nós vamos trabalhar esperando uma notícia boa, esperando algo ser diferente, e não era diferente, né? E isso cada vez mais me angustiava. E eu lembro que o Pedro, ele começou a perder tudo, ele perdeu o emprego, ele não tinha mais o que proporcionar para essa mulher. Então o que aconteceu foi que ela mandou ele embora. Nesse tempo, eu não lutava por restauração e eu também não buscava a minha restauração pessoal. Ou seja, o que eu vivi foi uma reaproximação do primeiro deserto. Eu não vivi a restauração do primeiro deserto. Então, depois que perdeu tudo e ela mandou ele embora, o Pedro chegou para mim, disse que estava com saudade e também estava com saudade do nosso filho. Mas eu ainda estava muito ferida. Tudo eu jogava na cara do Pedro. Tudo eu falava mal dele, eu reclamava. A gente não tinha um dia sossegado. Passávamos a noite. Eu decidi que ele ia voltar para casa, aceitei ele de volta em casa e passamos a noite. A gente tinha relação, estava como casal, mas era só algo momentâneo, porque até na relação eu ficava pensando como é que ele estava com ela, o que é que ele fazia com ela. E isso estava me acabando por dentro, porque até o nosso momento, que é o momento do casal, a gente, quando terminava de se relacionar, era para ser algo maravilhoso, era para ser algo que a gente pudesse estar os dois ali tendo aquele momento agradável. Mas não, quando terminava, já terminava em briga. Então era algo simplesmente para satisfazer a carne, porque as emoções estavam completamente abaladas. Todas as vezes que eu me relacionava com o Pedro, eu me sentia mal, eu me sentia suja, eu me sentia nojenta mesmo. E eu lembro, meus irmãos, que quando era no outro dia, eu ia trabalhar, e diante disso que eu ia trabalhar, eu ficava pensando, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou voltar para casa. E eu fazia muitas horas extra, porque eu não queria voltar para casa. Eu aceitei o meu marido de volta, mas eu não queria voltar porque o Pedro estava ali, mas eu não estava ali. O Pedro estava dentro de casa, mas eu não me encontrava mais dentro de casa. E isso começou a eu perder o controle até mesmo com o meu filho. Porque eu lembro que eu comecei a tratar o Anthony muito mal. Eu comecei a tratar esse menino com muito desprezo. Eu estava extremamente estressada. Parecia que a volta do Pedro trouxe algo ruim para dentro da nossa casa. Então eu gritava com meu filho, eu falava muita coisa com meu filho. Eu reclamava muito com ele. Diante disso, o Pedro começou a observar. E um certo dia ele chegou para mim e falou assim: Renata, a gente precisa conversar. Eu tenho percebido que desde que eu voltei para casa, nos primeiros dias não, mas algumas semanas depois, você tá muito nervosa. Você tá muito agressiva. O que de fato está acontecendo com você? Foi naquele dia que eu decidi conversar com ele, sentar com ele, eu disse pra ele que eu não tava aguentando. Porque todas as vezes que eu olhava pra ele, eu via ele com uma mulher que ele se envolveu. Eu via ele fora de casa. Eu vi o abandono dele com o nosso filho.
Vi o tempo que ele passou e não se preocupava conosco. Vi o tempo que ele passou e não perguntava como é que eu estava. Então foram 4 anos. E 4 anos que feridas não foram fechadas. 4 anos que eu não me permiti ser curada por Deus. Até porque não tinha o entendimento de nada disso. Estava distante do Senhor, eu não tinha noção que eu precisava estar com Cristo para restaurar minha casa. E diante disso, o Pedro falou assim para mim que ele queria tentar, mas que estava muito difícil, porque ele precisava me confessar uma coisa. E ali o Pedro confessou para mim que ele estava viciado em pornografia. E como ele estava viciado em pornografia, ele tentava satisfazer isso comigo, mas como ele não conseguia, ele tinha a necessidade de conversar com outras mulheres. Meus irmãos, quando ele passou a dizer isso para mim, ele começou a dizer que ele sentia muita admiração pelas mulheres. Ele queria fazer com elas, mas era algo momentâneo, porque depois que acabava ele se sentia sujo. Ele olhava para mim, ele olhava para o nosso filho, ele dizia que ele não tem nem capacidade, ele não tinha nem direito de chegar perto de mim, mas algo controlava ele. Algo controlava ele, mesmo ele se sentindo mal. Algo controlava ele, para ele chegar e fazer tudo o que ele estava fazendo. Eu olhei para ele, tudo aquilo que ele estava falando para mim, eu disse, isso é mentira. Eu estava tão ferida que eu não acreditava mais em nada, eu não enxergava mais nada. E eu olhei para ele e eu disse, você não tem coragem de estar mentindo, você ainda tem coragem. Pedro, você ainda tem coragem de estar com toda essa mentira comigo. E ali ele olhou para mim e disse assim, Renata, eu estou sendo sincero com você, eu estou sendo verdadeiro com você. E naquele momento eu bati na cara do Pedro. E quando eu dei um tapa na cara dele, ele levantou a mão e queria bater em mim. E eu disse, tá vendo? Tá vendo? Eu não me conheço mais e nem você se conhece mais. A gente não consegue mais conviver como casal, como família. Porque essa credibilidade nossa já foi perdida há muito tempo. Só a gente ainda que não observou. Meus irmãos, diante disso, eu lembro que meu esposo, ele entrou em desespero, ele começou a chorar. Ele sentou, eu nunca vi meu esposo chorar. E naquele dia ele sentou e ele começou a chorar e ele disse, o que é que eu tô fazendo? Eu já machuquei você, já machuquei a nossa família. Eu não tenho mais força para prosseguir, eu não tenho mais força para estar aqui. Eu acho que o melhor é eu sair novamente. E eu lembro que nesse dia eu disse assim, faz o que você quiser. Dormi, a gente dormiu brigado, ele dormiu no quarto do nosso filho, eu dormi no nosso quarto. No dia seguinte eu precisava ir trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, eu senti o desejo de ouvir louvores. E quando eu comecei a ouvir louvores, eu estava ouvindo louvores, eu comecei a chorar muito. Ouvi um louvor que falava sobre nós estarmos mais perto de Deus. E eu comecei a sentir falta. Comecei a sentir falta de estar na presença do Senhor. Eu lembro que quando eu estava na presença do Senhor, mesmo meu esposo afastado, mas eu tinha paz. Eu orava pelo meu esposo, eu buscava ao Senhor. E depois de um tempo, por não ver resposta imediata da minha oração, eu comecei a desfalecer na fé. Eu comecei a me entristecer, eu comecei a ficar pelos cantos. E diante disso, meus irmãos, aconteceu que eu comecei a sentir saudade da presença do meu pai. Eu comecei a sentir saudade da presença de Deus. E foi ali que eu caí em si, eu disse, eu preciso voltar para Cristo. Diante daquele momento, eu lembro que eu disse assim na minha mente, se é para mim voltar para Cristo e minha família ser reconstruída tudo de novo, o Senhor vai me dar algum sinal. Porque eu lembro que a minha infância e a minha adolescência foi toda dedicada para te servir, toda dedicada para os feitos para o Senhor. Então o Senhor vai me dar algum sinal do que eu tenho que fazer. Meus irmãos, diante disso, só foi o tempo do louvor terminar. Logo surgiu um testemunho do ministério da missionária Carol, do Restaurando Aliança. E quando apareceu esse testemunho, tinha o nome escrito bem grande, Testemunho Casamento Restaurado. Quando eu vi isso, meus irmãos, minhas irmãs, depois que eu vi isso, Testemunho Casamento Restaurado, aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Testemunho, casamento restaurado, nunca tinha ouvido falar sobre isso, não tinha noção que isso acontecia. E aquilo me chamou a atenção, porque eu disse, o que é um casamento restaurado? O que é um casamento restaurado? Testemunhos eu sei o que é, porque como eu cresci na presença do Senhor, a gente ouviu muitos testemunhos, testemunhos de cura, testemunhos de libertação, testemunhos de salvação, de filhos que se afastaram da presença de Deus, e de mães que lutaram, de pais que lutaram, de esposo que orou pela esposa, mas de casamento restaurado, não tinha noção do que era isso. E ali me chamou a atenção, e eu passei a ouvir. Só que aquilo me chamou tanta atenção, que eu me emocionei tanto com aquele testemunho,
que eu vi, que foi da Letícia. Eu lembro que foi o testemunho da Letícia que eu vi. Depois que eu vi o testemunho da Letícia, eu assisti o testemunho da Manuela. E aquilo ali, diante disso, eu fui assistindo e assistindo e assistindo. Eu abri a playlist de testemunho do canal e eu comecei a ouvir um por um dos testemunhos. Comecei a maratonar. E cada um deles me chamava atenção e me impulsionava, como uma voz dizendo dentro de mim: não importa como Pedro está, vinde você como você está. E aquilo ecoava dentro de mim. Irmãos, eu fui para casa, eu larguei naquele dia, eu fui para casa. E em casa eu continuei assistindo os testemunhos e aquela voz ecoava dentro de mim: não importa como Pedro está, vinde você como está. E eu lembro que essa voz, esse versículo, ele é bíblico. Ele está na palavra do Senhor: vinde como estás. E daí eu disse: o que é que Deus quer de mim? E eu comecei a ouvir os testemunhos, eu comecei a ver as direções. E eu ficava pensando: como é que eu vou vencer esse deserto? Porque se eu tivesse conhecimento no meu primeiro deserto, quando meu esposo estava fora de casa, e se eu tivesse conhecido o ministério, se eu tivesse entendido o que Deus estava falando comigo através do ministério, através da missionária, eu tinha me posicionado e tinha feito diferente. Mas agora eu estou passando um deserto completamente diferente, que é um deserto dentro de casa. E ali, eu continuei a ouvir os testemunhos, até que chegou em um testemunho que eu ouvi de uma mulher que venceu um deserto dentro de casa. E diante disso, eu disse: meu Deus, eu passei o primeiro deserto, né? Agora eu estou entendendo o que é deserto, passei o primeiro. E agora, diante do segundo, que é um deserto dentro de casa com meu esposo, eu não sei como agir. Mas como essa mulher venceu, eu declaro que eu também vou vencer. Isso foi a iniciativa para que eu verdadeiramente começasse a minha luta. Mas algo travava dentro de mim. Se você perguntasse para mim: Renata, o que é que travava dentro de você? Algo travava dentro de mim em pensar: não tem mais jeito, eu estou muito ferida. O Pedro, ele não toma atitudes que convém para ajudar. Só que foi ouvindo e ouvindo os testemunhos, eu comecei a fazer as campanhas com a missionária. E quando eu comecei a fazer as campanhas, meus irmãos, como os meus olhos se abriram, como as escamas dos meus olhos caíram. Porque eu me preocupava tanto com Pedro, eu me preocupava tanto como é que esse homem ia reagir, o que é que ele ia fazer, que eu esqueci completamente que o processo que eu estava enfrentando é sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre a Renata ser transformada. E diante disso, meus irmãos, eu passei a mudar. Quando eu comecei a fazer as campanhas, eu passei a mudar. Fiz as campanhas com a missionária, comecei a fazer também os quartos de guerra, comecei verdadeiramente a me posicionar. Não entendia o que significava a palavra posicionamento, até eu me posicionar. Posicionamento representa obediência, uma vida de renúncia. É muitas das vezes você matar o seu eu. É muitas das vezes você negar a si mesmo e fazer e cumprir a vontade de Deus. Isso representa obediência. Obedecer quando tudo parece estar sem sentido. Obedecer quando tudo parece estar sem motivos para obedecer. Foi o que a Renata continuou a fazer. Continuei a obedecer. Irmãos, quando eu passei a fazer as campanhas, os quartos de guerra, tudo piorou. O Pedro, ele começou a usar drogas. Ele passou a chegar em casa muito bêbado, drogado, agressivo. Ele passou a dizer para mim que ele não suportava mais olhar para minha cara. E diante disso, eu comecei a entender que não era o meu marido que estava atuando mais ali. Porque a Renata, de 4 anos atrás, que se passou um deserto de 4 anos e que ela não aprendeu nada, Deus trouxe ela novamente ao deserto para que ela viesse aprender que a luta não era contra o meu esposo. Meu esposo mudou, meus irmãos. O semblante do meu esposo eu não conhecia mais. As atitudes do meu marido eu não conhecia mais. Aquele homem estava transformado. Eu posso dizer que estava endemoniado. Estava possesso mesmo. Porque o semblante do Pedro, ele decaiu. Pedro era um homem admirável. Todos à sua volta, no seu trabalho, admiravam o Pedro. O Pedro, ele passou a ser alguém descontrolado completamente. Alguém que não tinha mais motivos para viver. E diante disso, o Pedro estava viciado na pornografia. Ele começou novamente a chegar tarde em casa. Ele começou novamente a agir pior do que o primeiro deserto. Como isso doeu em mim. Como doeu em mim ver o meu esposo entrando dentro de casa bêbado. Como doía dentro de mim quando eu via meu esposo entrando dentro de casa drogado, embriagado. Quando eu olhava para o meu esposo, e meu esposo muitas das vezes estava dormindo na porta de casa,
Tava dormindo no sofá, tava dormindo num tapete. Pedro vomitava muitas das vezes, dormia perto do vômito. E eu olhava e eu dizia, meu Deus, o que é isso que está acontecendo com esse homem? Teve um dia, meus irmãos, que eu terminei, estava lavando louça, terminei, ele saiu do banheiro. E ele foi deitar no quarto do nosso filho. Ele vomitou todo o banheiro, vomitou o quarto do nosso filho, vomitou a varanda, sabe? Foi pegar mais bebida para beber, derramou pela minha cozinha um cheiro terrível de bebida. Naquele dia eu perdi o controle, saí de mim, comecei a discutir com ele. Eu parecia que quem estava endemoniado era eu naquele momento. Eu perdi completamente o controle, eu saí de mim. Eu estava tão angustiada e eu olhei para ele e eu disse, Pedro, você não tem noção do que você está fazendo. Você não tem mais noção do que você está fazendo. Você está expondo o nosso filho. Você está percebendo tudo que você está fazendo, expondo o nosso filho, expondo a mim, colocando a rotina do nosso lar a perder. Por conta de atitude sua que você não consegue. Naquele momento eu vi aquele homem chorar. E ele só dizia assim pra mim, Renata, eu não consigo. Renata, eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo. Foi naquele dia, meus irmãos, que eu tava com a alma tão angustiada. Eu lembro que eu entrei pro meu quarto, me ajoelhei no meu quarto de guerra e eu comecei a chorar. E eu disse assim, Deus, me ajuda, porque eu não sei mais o que é que eu faço. A minha carne gritava dizendo, coloca esse homem pra fora de casa. Mas o meu espírito, ele dizia, esse homem precisa da sua ajuda. Ele precisa que a carne da carne dele o fortaleça em oração. E eu não sabia, porque agora eu estava em uma guerra entre a minha carne e o meu espírito constantemente. Até que eu lembro, meus irmãos, que Deus, ele permitiu a missionária Carol abrir uma live neste dia e conversar conosco. E diante disso, ela começou a dizer, a sua guerra não é contra o seu marido. A palavra do Senhor vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas epístolas, a nossa luta é contra principados e potestades. Naquele dia, eu dobrei os joelhos. Eu pedi perdão ao Senhor por ter gritado com o meu marido, por ter agido com ele de uma forma que o entristeceu. Porque quem estava atuando ali para a destruição não era mais ele, mas era o inimigo que iria destruir a minha família. Diante disso, eu pedi força ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo também diz na palavra do Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, foi daí que eu comecei a mudar. Porque enquanto eu olhava para o Pedro e enquanto eu esperava uma mudança dele, uma atitude dele para que eu pudesse mudar, eu precisava tomar a atitude. Diante de uma ação, existe uma reação. Então eu esperava muitas das vezes um posicionamento dele quando era para partir de mim. E eu comecei a entrar em batalha. Eu comecei a orar e eu comecei a dizer para Deus que eu não aceitava somente aprender. Eu não aceitava somente ouvir. Eu queria colocar a fé em prática. Eu queria caminhar segundo a fé que eu proferia. Como diz a nossa missionária, se comporte, caminhe segundo a fé que você profere. Diante disso, meus irmãos, eu passei a batalhar com intensidade. Lembro que eu coloquei um propósito de 40 dias de jejum. E dentro deste propósito de 40 dias de jejum, eu fiz um jejum parcial. Aonde, diante desse jejum parcial, eu retirei alguns alimentos. E eu disse, esse propósito, Senhor, é para o meu fortalecimento e pela libertação do meu esposo. Não pensem que quando vocês entrarem em um propósito ou em uma campanha, vocês vão simplesmente estar com a aguinha de coco e se abanando. Não, meus irmãos, não vai. Se preparem que vocês vão receber ataques. Mas quem está recebendo o nosso propósito nos garante a vitória. Diante disso, eu comecei a colocar em prática tudo que eu estava aprendendo. Tudo que eu estava aprendendo com as campanhas, com os testemunhos, com o quarto de guerra, com a direção de Deus sobre este ministério. Uma coisa que eu coloquei na minha mente foi que eu não podia estar caminhando para muitos lugares, porque isso podia atrapalhar o meu processo. Muitas vozes atrapalham a voz de Deus. Muitas vozes silenciam a voz de Deus. E quando eu entendi isso, eu disse, eu não vou ficar caminhando por muitos lugares, porque cada um tem uma opinião, cada um fala uma coisa. Então, se eu cheguei aqui, vou firmar os meus pés aqui. Passei a participar, ficava pedindo ao Senhor que a missionária abrisse live, momento de oração. Eu amo orar com a missionária Carol.
E cada oração era uma direção. Eu lembro que eu fiz exatamente o que a missionária disse, né? Certa vez, em um testemunho, eu ouvi uma das mulheres dizendo que comprou um caderno, comprou canetinhas, comprou marca-textos, como a missionária falava. E eu lembro, meus irmãos, que isso pode parecer uma besteira, mas não é. Diante de um líder espiritual que nos ensina, isso não é uma besteira. Isso são ferramentas para um posicionamento. Quando eu ouvi aquela mulher dizendo aquilo sobre a canetinha, sobre o caderno, eu disse, isso é sobre estabelecer prioridades que não está tendo mais na minha casa. Dali eu lembro que eu larguei do trabalho, larguei um pouco mais cedo. Eu passei numa papelaria que fica perto do trabalho. Passei numa gráfica, mandei também personalizar um caderno de oração para mim. Coloquei a logo do ministério. Amei, ficou muito lindo. Coloquei a logo do ministério, mandei personalizar um caderno de oração. Mandei personalizar um caderno devocional para que eu também fizesse minhas anotações da leitura da palavra do Senhor. E a partir daquele dia comprei minhas canetinhas, meus marca-textos. E ali, a partir daquele dia eu disse, eu terei um tempo para o Senhor. Um tempo para meditar na sua palavra. Um tempo para buscar a sabedoria que a Bíblia diz. Aquele que não tem, peçam que o Senhor tem para lhe dar. Foi ali onde eu passei a ter meus momentos de estudo. Passei a comprar livros, coisas que eu não fazia. Comprei outra Bíblia. Lembro em uma das orações que a missionária disse assim, profetize, compre uma Bíblia para o seu esposo. E eu comprei uma Bíblia para o meu marido. Eu guardei junto da minha, do mesmo jeito que a missionária disse. Para mim guardar tudo direitinho, como ela nos ensinou, guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, eu lembro que eu comecei a lançar sementes dentro da minha casa. Meu marido, ele começou a ver eu mudar, ele começou a ver eu cuidar mais de mim, começou a visualizar que eu estava passando mais tempo com Deus, que mesmo ele não sentando na mesa para comer conosco, eu colocava o prato dele. Mesmo muitas das vezes, ele dormindo na sala, eu convidava ele para dormir no quarto. Quando eu via que ele resistia, eu não insistia muito. E isso comecei a lançar sementes. E o retorno não foi imediato. Eu tinha essa dúvida quando eu assisti os testemunhos, né? E eu pensava, eu acho que essas mulheres fizeram e imediatamente Deus respondeu, não. Quando você planta diariamente. E quando você colhe, você sabe que a colheita vai vir. O que você não pode parar é de plantar. Você precisa persistir na plantação. E foi o que eu comecei a fazer. Comecei a plantar. Eu lembro que eu lavava as roupas do meu marido e eu profetizava, dizendo, em nome de Jesus, em breve eu estarei lavando roupas para ele ir para a igreja junto comigo. Em nome de Jesus, eu creio que em breve eu estarei lavando roupas novas. Porque tudo que é velho vai passar. Ele vai sentir o desejo de jogar fora. E eu comecei a ver isso. Eu comecei a ver frutos da minha oração. Meu esposo tinha muitas camisas de caveira, de rock, tinha muita pulseira de caveira, de rock, porque ele gostava muito de rock. E aos poucos ele começou a se desfazer, sem eu pedir, sem eu cobrar. Eu percebi que eu cobrava muito uma coisa que eu precisava mudar. E ele começou a se desfazer. Teve um dia que ele chegou com uma bolsa de camisas. E aquelas camisas tudo de show, de ídolos. E eu pedi ao Senhor para tirar toda a idolatria do coração do meu marido. E quando ele chegou, ele disse assim, Renata, pode jogar fora. E naquele momento eu ainda perguntei para ele assim, você tem alguém específico para doar? Ele fez, não. Eu quero que você jogue fora. E na hora o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, você não pediu para que ele se desfizesse? Por que você tá querendo dar para outra pessoa? Se desfaça. Não dê para outra pessoa. E ali eu peguei, joguei tudo fora. Glorifiquei o nome do Senhor. Naquele momento eu estava lavando os pratos e eu fiz glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E ele olhou para mim e disse, aonde foi que tu aprendeu isso? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Tu estás em que denominação agora? Ô Renato, eu acho que tu tá com febre. Tem alguma coisa acontecendo, tu tá lavando os pratos e tu tá fazendo isso. Tu que reclamava sempre. E ali eu disse para ele, eu sou uma nova criatura. E você vai vivenciar isso todos os dias. Com o passar dos dias, eu comecei a aplicar o amor dentro da minha casa. Eu comecei a entender sobre o servir dentro do meu lar. Lembro que certa vez, a missionária falou sobre aquela passagem e ela disse que repetiria novamente com mais intensidade, que foi um tempo mais curto. E ela falou sobre aquela passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos. E ela disse que Jesus, como mestre, não tinha necessidade. Porque ele podia ter chamado qualquer um dos discípulos e ter dito, para que a gente acesse a essa casa,
para que a gente entre nesta casa, precisamos lavar os pés. Então eu peço que você, Pedro, ou você, João, você que é o discípulo do amor, quer deitar sobre o meu peito, João? Lava primeiro os meus pés. Mas Jesus não faz isso. Jesus, ele a ensina com as suas atitudes a servir. E às vezes, meus irmãos, eu fiquei pensando diante daquela palavra que ela trouxe. E diante disso, eu disse, meu Deus, como o Senhor, sendo Deus, sendo mestre, o Senhor lava os pés do discípulo. Naquele momento eu ouvi o Espírito Santo de Deus dizendo para mim, dizendo ao meu coração, Renata, aquele que quer ser alguma coisa, primeiro se dispõe a ser servo. Eu ensino no meu caminhar e diante do meu ministério o que é o servir. Porque os discípulos são falhos, são pessoas imperfeitas, são homens errantes. Mas o mestre, ele ensinou sobre que o servir não é sobre pessoas perfeitas. Não é sobre esperar alguém dar retorno, alguém servir primeiro. É sobre você saber dessa importância. E diante disso eu passei a servir. Comecei a lavar os sapatos do meu marido. Comecei a perguntar para ele se ele estava precisando de alguma coisa. Ele sempre muito irredutível, sempre muito duro nas suas palavras. E aquilo me machucava. E na hora Satanás dizia assim pra mim, tá vendo que tu não vai ter retorno de nada disso? Como é que tu estás continuando a fazer isso? Não tem por que tu tá desse jeito. Tu não vai ter retorno de nada disso. Meus irmãos, diante disso, eu lembro que teve um dia que eu tava muito angustiada. Eu fui pro quarto, chorei muito. E eu escutei o Espírito Santo dizendo assim pra mim, continue plantando. Mesmo quando você não está vendo retorno algum no físico, o Espírito já está se movendo. Irmãos, aquele dia foi o dia que mais marcou a minha vida. Porque eu ouvi aquela voz ecoando dentro do meu quarto. Eu já estava tão cansada de servir. E parecia algo que eu já estava virando uma empregada, porque era isso que dizia. E meu marido não mudava. E o Senhor disse assim para mim, que enquanto eu cuidava e servia a minha casa, o Senhor me curava. O Senhor me transformava. O Senhor me moldava em uma mulher sábia, que eu nunca tinha conhecido de mim mesma. Foi aí que eu continuei a servir. Mesmo tudo parecendo que não tinha retorno e que não tinha saída. Eu continuei a servir. Eu lembro que chegou um dia, eu estava fazendo quarto de guerra, e eu profetizava muito dizendo, o Pedro, ele vai fazer junto comigo. O Pedro, ele vai participar junto comigo. Eu quero que o Pedro conheça esse ministério que tanto me ajudou. E eu lembro que um dia, eu estava no meu quarto, depois de muito chamar ele para dormir na nossa cama, e ele não queria. Eu lembro que eu estava no meu quarto, e ele bateu na porta. Ele não estava bêbado, ele não estava drogado, ele bateu na porta. E ele disse assim, posso entrar? E naquele dia eu estava fazendo quarto de guerra. Naquela aula, eu lembro que a missionária estava ministrando sobre o amor de Cristo alcançar a vida daquele que estava perdido. O Pedro, ele entrou, ele sentou na cama e ele ficou olhando para mim. E ele ficou ouvindo toda a aula. Irmãos, eu não falei nada com ele, não perguntei o que ele queria, eu simplesmente deixei ele ali. E eu continuei fazendo meu quarto de guerra como eu estava fazendo todos os dias. Irmãos, para minha surpresa, eu comecei a chorar com a aula. Eu coloquei as mãos sobre ali aquela mesa. Eu coloquei a cabeça entre as minhas mãos. E eu comecei a chorar. E naquele momento, enquanto eu chorava, eu orava dentro do meu espírito e eu dizia, Deus, alcança o coração do Pedro. Faz com que as palavras que o Senhor está ministrando através da vida da missionária alcance o coração deste homem. Irmãos, quando terminou a oração, que eu virei, o Pedro não estava mais sentado na cama. Ele estava sentado no chão, encostado à cama. E ele chorava, porque ele disse assim para mim, Renata, essa mulher parece que estava contando a minha vida. Ela parece que estava contando tudo que eu estava passando, Renata. As noites que eu não dormia, o quanto eu não tenho paz, que eu sentia a falta da família, mas eu não tinha força. E que eu nunca fui amado pelo meu pai, nunca fui amado pela minha mãe. E eu estava esperando viver lá fora algo que eu não estava tendo aqui dentro. Porque aqui dentro eu só estava tendo brigas, contendas. E na minha mente, Renata, eu imaginava
o meu casamento vai terminar como o do meu pai e da minha mãe. E eu não vou permitir isso acontecer. Eu vou sair de casa primeiro. Porque eu vi o meu pai agredir a minha mãe. Eu vi eu e meu irmão crescer revoltado, Renata. Meus irmãos, enquanto ele falava aquilo, eu chorava, chorava, chorava. Porque quando a missionária falava de um cenário lá fora que é tudo mentira, às vezes a gente duvida. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente se pega pensando, porque a gente escuta uma coisa, a gente vê outra. A gente escuta a missionária falando através do Espírito Santo de Deus, mas a gente visualiza que o outro está muito bem. Diante de tantas postagens, diante de tantas fotos. Mas eu vi a situação que meu esposo estava chegando. E naquele dia, ele disse assim, eu não sei como nós vamos fazer isso. Mas se você está aí, junto com esta mulher, como é o nome dela, Renata? E eu disse, é missionária Carol. Se você está aí junto com essa mulher, e se ela fala de família, se ela fala do Deus que restaura a família, como eu ouvi, eu quero servir a esse Deus que pode mudar a minha vida. Eu quero receber esse amor que ela está falando aí, Renata. Mas eu não consigo sozinha. Irmãos, naquele momento eu chorei. E eu abracei o meu esposo. Quando eu abracei o meu esposo, o Espírito Santo falou assim pra mim, você entendeu por que eu não permiti esse homem ir embora novamente? Da primeira vez, você não tinha sido restaurada. Da primeira vez, você não tinha entendido o propósito que eu queria que você entendesse. Mas agora você está entendendo. Que eu quero restaurar não só você, mas eu quero trazer esse homem para minha presença. Eu lembro, meus irmãos, que foi ali que eu perguntei ao meu esposo se ele queria aceitar Jesus. Eu orei pelo meu esposo. Dentro do nosso quarto, o meu esposo se rendeu aos pés do Senhor. Começamos a caminhar juntos. O Senhor nos apresentou um pastor para cuidar do Pedro. Esse pastor continuou a cuidar do Pedro. Eu continuei fazendo campanha, continuei fazendo propósito, porque o Pedro, ele era uma luta terrível contra o vício. Irmãos, eu tive que ver muitas das vezes meu esposo chorar e realizar o ato da pornografia. Mas eu não desisti. Eu ia para o meu quarto, eu fechava a porta e eu clamava e eu dizia, Deus, tende misericórdia do meu marido. Expulsa esse demônio que ainda atormenta ele. Aos poucos, eu vi o meu marido sentar na mesa novamente. Aos poucos, eu vi o meu marido sentar e brincar com o nosso filho. Aos poucos, eu vi o meu esposo pegar a Bíblia que eu comprei e que estava há tanto tempo já guardada, alguns meses. Eu vi ele ter o interesse de começar a ler. O Pedro, de tanto ouvir a missionária louvando os hinos da harpa, ele disse, Renata, eu quero uma harpa, eu quero aprender a louvar também. E hoje eu vejo meu marido caminhando, eu vejo ele se interessando para aprender a louvar ao Senhor, a ler a sua palavra. Não é fácil, irmãos. Entramos em um jejum, eu e o Pedro, pela completa libertação dele. E graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu esposo, ele conseguiu sair das drogas. Meu esposo conseguiu sair da bebida. Esse pastor, que pela misericórdia o Senhor nos apresentou, começou a cuidar do meu marido. Começou a ser um abissai na vida do meu marido, a instruir ele. E hoje, ele está se tornando um sacerdote para o nosso lar. Um sacerdote edificado para edificar o nosso lar. Não tem sido fácil, meus irmãos. É como a missionária diz, dia após dia, nós estamos restaurando o nosso casamento. Mas eu posso dizer que meu esposo, ele está melhor diante de tantos anos de casamento. Meu esposo está bem melhor. E eu digo para os irmãos, não desistam. Mesmo parecendo tão impossível, mesmo parecendo que o deserto não vai acabar, continuem plantando, perseverando, confiando, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém, meus irmãos? Hoje, para a glória do Senhor, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A batalha não acabou. Hoje eu entendo que eu precisava passar pelo deserto para que hoje eu pudesse conduzir o meu esposo, ensiná-lo, entender que a autoridade dentro do meu lar é ele. Mas eu sou auxiliadora e eu posso conduzir ele através da palavra. E isso só aconteceu quando eu me permiti mudar. Quando eu enxerguei que o deserto era meu, que eu precisava ser transformada para viver a glória da segunda casa. Você podia declarar aí nos comentários do meu testemunho, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque assim foi na minha vida. A glória da segunda casa
foi maior do que a da primeira. Hoje eu quero trazer o meu testemunho para você e dizer para você: não desista. Eu não sei qual é o tipo de deserto que você está enfrentando. Se é relacionamento, se é casamento, se é noivado. Não sei se você está enfrentando um deserto na saúde, no financeiro. Se você está no segundo, no terceiro, no primeiro deserto. Fora de casa, com um cônjuge dentro de casa. Eu quero dizer que o seu testemunho é único e exclusivo, que vai marcar a sua geração. Hoje eu entendo que o meu testemunho foi para a edificação da vida da minha família, em primeiro lugar. E hoje eu estou contando para vocês daquilo do que eu vi e ouvi. E eu não posso deixar de falar. Que Deus abençoe. Eu agradeço de todo o meu coração ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade. Eu agradeço também a todos que oraram junto comigo. Agradeço a missionária Carol. Agradeço a todos os irmãos ali do quarto de guerra que estavam orando também pela minha família. Agradeço por todos desse ministério. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que o Senhor continue com as mãos estendidas. E eu declaro sobre a vida de vocês que a graça que desceu sobre a minha casa também descerá sobre a casa de cada um de vocês. Amém? Missionária, amo a sua vida em Cristo. Não deixe que nada venha atrapalhar esse ministério que nasceu no coração de Deus ao seu coração. Não deixe que nada venha parar, porque aqui eu encontrei o refúgio, aqui eu encontrei um Deus que Ele me restaurou, que juntou todos os cacos que eu estava, curou as minhas feridas, me transformou para viver uma novidade de vida. E eu digo para a senhora, permaneça, porque esse ministério ainda alcançará os 4 cantos dessa terra. Para a glória de Deus. A família precisa ser conhecida pelo um projeto de Deus e que o Senhor ainda restaura aquilo que pode parecer que está quebrado e perdido. Ainda tem jeito para Deus. Mesmo que pareça impossível, não desista. Ainda tem jeito para Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Que testemunho lindo! Glória a Deus! Mais um que o inimigo perdeu. Mais um que o inimigo perdeu. Você pode glorificar o Senhor, porque mais uma família, mais um casamento, mais vidas, 3 vidas. A vida da Renata, a vida do Pedro e a vida do Anthony, que o inimigo perdeu. E para a glória do Senhor, esta família continuará todos os dias em processo de restauração. Porque o Deus restaurador entrou no lar da Renata, transformou a sua família. Amém? Irmãos, sou missionária Carol. Desejo que vocês estejam todos bem para a glória do Senhor. Acabei de ler para vocês o testemunho da nossa querida Renata e do nosso irmão Pedro. Que Deus continue abençoando esse casal. Que o Senhor seja a luz que esse casal precisa para conduzir o casamento, conduzir a família. Sei que não é fácil, é desafiador, mas o Senhor é a nossa força. Amém? E hoje, esse testemunho eu desejo que tenha edificado a sua vida, que tenha transformado a sua visão acerca da restauração e que você possa testificar que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Você pode declarar nos comentários, deixa o seu relato nos comentários, deixa aquilo que te edificou, deixa uma mensagem de edificação, uma mensagem daquilo que fortaleceu o teu coração, para que a nossa querida Renata sinta-se abraçada e veja a importância que esse testemunho alcançou a vida de cada um de vocês. Amém, meus irmãos? Então eu glorifico a Deus por este ministério, porque nós vamos juntos até a última família. Você que assistiu até o final desse vídeo, eu peço que você possa curtir este vídeo, se inscrever no canal, curtir este vídeo, se inscrever no canal, tá certo? Não esquece. Aqui abaixo tem um botãozinho em se inscrever no canal. Você clica e se inscreve no canal. Você pode estar participando também conosco das nossas células no WhatsApp. São os nossos grupos que o Ministério tem para realizar os momentos de oração, as reuniões de oração por outras plataformas, tá certo? Então, para você ter acesso a tudo quanto o Ministério pode proporcionar, você precisa estar nos nossos grupos do WhatsApp. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, a missionária vai deixar um formulário, você procura a palavra célula, ao lado vai ter um formulário que eu vou deixar, você preenche, envia, e as meninas vão estar recepcionando você lá nas nossas células, e você será muito bem-vindo. Amém? Deus abençoe, que o Senhor surpreenda até a última família. Vamos declarar juntos? Vamos declarar até a última família, porque eu profetizo sobre a sua vida que o próximo testemunho será
o seu. Em breve, estarei aqui no ministério lendo para os irmãos o seu testemunho de vida e casamento restaurado. Em nome de Jesus, Deus abençoe.